acho que são 8h05, né? Podemos, 20h05, podemos dar início e dar continuidade, na verdade, né, a essa semana tão rica que estamos tendo com a nossa Mariápolis, do nosso regional Minas, Rio, Espírito Santo. E hoje aqui, teremos a oportunidade de refletirmos sobre um tema muito importante e atual, né, que é o da ecologia integral do Papa Francisco. Mas antes de eu vou passar a palavra, antes de começarmos, para a Andréia e para o Marcos, para que eles possam fazer uma saudação especial ao nosso convidado, que vai ficar responsável por essa sala hoje. Áudio, Marcos. Marcos está sem áudio. Liga. Ok, é porque tem momentos aqui que fechou todos os microfones e fechou o meu também. Mas, Dom Valentim, boa noite a todos. Muito, assim, bem-vindo na nossa Mariápolis, nesse momento aqui que o Marcel certamente já introduziu nessa sala temática, né? Assim, em nome da organização da nossa Mariápolis, né, de todos os mariapolitas que estão presentes aqui em várias salas também hoje, né? Queremos dar as boas-vindas, né, para o senhor, para a nossa Mariápolis de 2021. Eu sou o Marcos Beltramin, sou um focolarinho e moro aqui no Focolare do Rio de Janeiro, né? E neste ano, claramente, devido à pandemia e com a organização, tivemos essa ideia de realizar Mariápolis online, né? Como o Marcel disse, somos 3 estados, né? Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, muito bem-vindo. Obrigado. Isso, bem-vindo. E abraçamos a ideia louca de fazê-la em uma semana. E está funcionando muito bem, estamos todos felizes aqui convivendo essa semana inteira, nesse espírito de Mariápolis, nessa construção coletiva. E como todos sabemos, o tema da sua exposição é a ecologia integral de Papa Francisco, que ele trata de um modo especial na encíclica Laudato Si. Nessas nossas sociedades cada vez mais organizadas por âmbitos que reclamam autonomia, a questão da autonomia, né, Dom Valentim, dos sistemas sociais, falar de ecologia integral e evocar a integridade da existência, considerando a sua multiplicidade, é de fundamental importância. Agradecemos a sua disponibilidade e agradecemos também por estar aqui conosco, levando-nos mais para dentro do pensamento e da proposta de Papa Francisco, para que também nós possamos nos colocar no mundo nessa perspectiva da ecologia integral. Muito obrigada mesmo. A palavra é sua. Que belo. Antes, vou só, para dar oportunidade um pouco, né, das pessoas que ainda não conhecem o senhor, né? Nós aqui em Juiz de Fora temos o privilégio, né, de termos convivido por muitos anos com o senhor e o conhecemos muito bem. Mas achamos que seria importante, né, apresentarmos um pouquinho, né, Dom Valentim Fagundes de Menezes, bispo de Balsas, né? Dom Valentim nascido nos Açores, em Portugal, mas como ele nos contava um pouco antes do início, ele veio para o Brasil com 5 anos, né, e foi morar com a sua família no Rio de Janeiro. Dom Valentim fez a sua profissão de fé religiosa em 1979, na Congregação dos Missionários do Sagrado Coração de Jesus, tendo sido ordenado presbítero em 1982. E no momento da sua nomeação como bispo, em 2020, Dom Valentim era superior provincial dos missionários do Sagrado Coração de Jesus, da província do Rio de Janeiro, que tem sede aqui em Juiz de Fora. E também era presidente da Conferência Latino-Americana dos Missionários do Sagrado Coração. Dom Valentim, quando jovem,
participou do movimento dos focolares, como parte das novas gerações de religiosos, nós chamamos de Genré. E, além disso, foi muito envolvido, né, com os Genré, responsável pelos Genré no Brasil, e depois, aqui já em Juiz de Fora, ele foi um dos primeiros a semear o ideal de Chiara aqui na cidade, né, junto com outros primeiros que estavam aqui também, Dona Marusa, né, e muitos outros. Dom Valentim começou essa história aqui em Juiz de Fora, que continua até hoje. Então, Valentim, como Marcos e Andréia disseram, é uma alegria muito grande para nós recebermos o senhor e passamos a palavra, então. Olá. Boa noite. Boa noite, Dom Valentim, estamos ouvindo o Boa senhor. noite, estamos ouvindo, pode falar. Oi. Boa noite a todos, que alegria poder estar participando desta Mariápolis, mesmo que seja por um pouquinho de tempo, né? Os sonhos de Chiara, não? A coragem de abraçar o mundo. Que maravilha. Sem dúvida nenhuma, Chiara estaria totalmente de acordo e acolhendo esta encíclica do Papa Francisco, que, na verdade, toda a encíclica ela nos convoca para uma ecologia integral, isto é, pegando o homem inteiro, a pessoa inteira, não é? Fazendo com que todas as coisas possam estar conectadas, todas as coisas possam estar acontecendo. Alô? Alô? Estamos escutando, a imagem que... Estão escutando? Estamos. A minha tela tem aparecendo um monte de coisas aqui. A centralidade, Papa Francisco coloca como sua primeira encíclica. Dessas 190 páginas, ele coloca uma profundidade imensa da conexão de todas as coisas para construir a vida e para fazer acontecer o reino de Deus. Por isso, tudo está conectado. O ser humano não está desassociado da terra ou da natureza. Eles são parte de um mesmo todo. Portanto, belíssimo. Destruir a natureza equivale a destruir o homem. Isto vai perpassar toda a encíclica. E destruir o homem, para os católicos, é pecado. Da mesma forma, não é possível falar em proteção ambiental sem que esta envolva também a proteção ao ser humano, em especial os mais pobres e vulneráveis. Esse raciocínio que o Papa chama de ecologia integral permeia toda a construção desta carta, desta encíclica, tanto do ponto de vista da argumentação religiosa, quanto das prescrições políticas, que Francisco faz num nível de detalhe assombroso. Como quando critica a incapacidade das conferências internacionais de responder à crise climática. Ele vai sugerindo saídas graduais bem concretas. Então, a encíclica ela é concreta. Ela quer tocar das feridas que estão aí abertas nesta realidade que estamos vivendo, de um planeta doente, de um planeta ferido, de um planeta que está gritando, porque está machucado. A crise climática, segundo o texto da encíclica, é uma das faces de uma grande crise ética da humanidade. Esta é produzida pela ruptura das relações com Deus, com o próximo e com a terra. Com Deus, com o próximo e com a terra, que o Papa chama
as 3 relações fundamentais da existência. Extremamente importante. Os padrões sustentáveis de produção e consumo da sociedade global, impulsionados pela tecnociência fora de controle, levam à degradação das relações humanas e à degradação também da nossa casa comum, que é como Francisco chama o planeta. A beleza, o Papa nos chama a Terra de casa comum. De todos os seres, tudo aquilo que é criado por Deus. Pouca coisa na agenda socioambiental parece ter escapado à análise do Papa. O Papa tocou em todas as questões. É impressionante essa beleza quando se fala a partir, né, do Evangelho, a partir de Deus, não é? Esses olhos de águia que vê tudo. Além do clima, Francisco pontifica sobre proteção dos oceanos, a poluição da água, as espécies ameaçadas, florestas e povos indígenas. Em relação a todos esses temas, as principais críticas recaem sobre os países ricos. A expansão, a produção e o consumo aparece 5 vezes no texto, porque sabemos, na verdade, que a violência contra a terra ela está exatamente por causa do descontrole, da ganância e também do consumo. Por isso a terra já deu tudo que podia dar. O Papa, então, vai mostrando exatamente esta realidade de uma terra ferida, machucada, que pede socorro. Em vários pontos da encíclica, o Papa entra, como diz, em campos minados. Ele defende abertamente, por exemplo, uma ideia ainda maldita nos círculos econômicos, a de que as sociedades abastardas precisarão descrescer para que haja recursos para os pobres se desenvolverem. Uma lógica profundamente evangélica. Profundamente evangélica. Que as grandes abastardas economias do mundo ela tem que descrescer para deixar os outros viverem. Ele toca nesta realidade com muita força. Também compra uma briga histórica, não é? Uma briga histórica com algumas análises da palavra de Deus, porque em alguns momentos, algumas orientações religiosas, elas entendem, por exemplo, que o mandato de Deus na criação, de dominar a terra, entenderam como que o ser humano pudesse explorar a terra e tirar proveito, ao invés do entender como o cuidar da terra. O cuidar da terra. Sim, é um cuidado. A diferença é fundamental. A diferença é fundamental entre dominar, no sentido de explorar, como dominar, como cuidar. Então, a Laudato Si, louvado seja meu Senhor, apresenta uma pequena revolução teológica ao colocar o homem como parte da natureza. Uma parte especialmente criada por Deus, é verdade. Não como algo separado dela. Francisco, ele, na carta, louvado seja meu Senhor, Papa Francisco, ele fala sobre o cuidado da nossa casa comum. Nome da carta, louvado sejas. Nesses 6 capítulos de 246 parágrafos,
ele vai colocando, passo a passo, coisas concretas que nós temos que fazer para não destruir a vida. Aqui a encíclica dá sua primeira grande pincelada na questão climática, decretando com bases num consenso científico muito consistente, muito sério, o aquecimento da Terra. O aquecimento da Terra é um consenso científico que a Terra não suporta mais. Ela está, nessas últimas décadas, esse aquecimento foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar, sendo difícil não relacionar ainda com o aumento de acontecimentos meteorológicos extremos. Eu acho que todos têm na mente, pela comunicação, furacões, inundações, deslizamentos de lama, como não ter presente o nosso querido país, Brumadinho, Mariana, perda de espécies das faunas, extinções da flora, perdas de nascentes, perda de rios. Como tenho encontrado e visto concretamente aquilo que o Papa aponta, pessoas dizerem, ali foi um rio, ali era uma nascente. Então, a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudança de estilo de vida. Aqui, na linguagem nossa, é uma linguagem de uma conversão. É preciso se fazer uma conversão ecológica. Então, é preciso mudar o estilo de vida, de produção e de consumo. E aí exige conversão. Como para combater esse aquecimento, pelo menos as causas humanas que o produzem ou acentuam. Aborda o Papa a questão dos impactos sobre os mais pobres e dos refugiados do clima. Saber que existem refugiados do clima, pessoas que têm que sair da terra, dos lugares onde estão, populações que não têm sequer, né, o reconhecimento oficial de sua situação. Diz da palavra do Papa, a falta de reações diante destes dramas dos nossos irmãos e irmãs é um sinal da perda do sentido de responsabilidade pelos nossos semelhantes, sobre o qual se funda toda a sociedade civil. O Papa, na sua encíclica, ele traz com urgência, aponta com urgência a necessidade do desenvolvimento de energias limpas e renováveis, e da redução drástica das emissões de gases do efeito estufa nos próximos anos. Ele, inclusive, dá exemplos concretos, substituindo os combustíveis fósseis por energias renováveis, reconhecer que ainda é preciso desenvolver tecnologias de acumulação de energia. Mas aponta para boas práticas também que já existem. Já existem pessoas que já estão fazendo e fizeram o processo de conversão. Porém, ele chama a atenção pelo escândalo que ainda se faz presente no mundo. Por isso, é extremamente importante esta encíclica para nós podermos, na verdade, ser convocados a abraçar também esta maneira de nós podermos interferir concretamente, fazer ações concretas, que, na verdade, na linguagem do nosso movimento, dos focolares, tudo que vai sendo colocado na encíclica, ela está sinalizado em cada palavra de vida vivida pelo movimento
vivida pelo movimento. Se vivermos a palavra, nós podemos, na verdade, dar respostas bem concretas a tudo isto que o documento vai apontando, vai nos convocando, vai nos provocando. O Papa faz um aceno à ciência ao afirmar que já foram superados alguns limites máximos de exploração do planeta. É importante lembrar das grandes conferências do mundo que já houveram. E, na verdade, o Papa chega a afirmar que essas conferências não cumpriram com os seus acordos. E isto nós podemos constatar quando olhamos as reações do planeta, as reações da Terra. Se tornou, muitas vezes, a ecologia como uma moda, um hobby, como alguma coisa de onda, porém, ela faz parte estrutural da recuperação do nosso planeta. Por isso, a grande novidade que traz o Papa é esta ecologia integral, porque ela afeta todas as relações de vida. Podemos afirmar que a pobreza, a miséria, ela está totalmente conectada com a questão ecológica. Então, é muito importante, ele vai nos falando sobre a perda da biodiversidade, falando de florestas, e de como não temos o direito de causar a extinção das espécies. O argumento de fundo teológico, também inovador, é que outras espécies não devem se colocar em subordinação à espécie humana para a sua livre exploração. Todas têm um valor intrínseco e, se extintas, já não darão glória a Deus. Que beleza, que belo, que maravilha. Tudo aquilo que foi criado para o louvor e a maior glória de Deus. Quando eu elimino uma espécie, quando eu elimino qualquer coisa que foi criado para o bem, para a vida, eu estou eliminando também esse direito daquela espécie dar glória a Deus. O Papa chega mesmo a dizer que boa parte do nosso código genético é compartilhada com outras espécies. A irritação garantida para os fundamentalistas cristãos, né? Eu acho que muita gente ficou escandalizada com essa afirmação. Por isso, até muita gente falou mal da encíclica e do próprio Papa, porque o Papa toca na centralidade daquilo que é de Deus, a vida, a criação. E nós temos, na verdade, situações que elas vão acontecendo na linha da destruição, arrancando da terra, achando que a terra é inesgotável. Não, a terra é um ser criado. A terra tem limites, necessidades. Então, alerta contra as extinções em massa de espécies que são vistas como recursos e não em seu valor inerente. Diz o Papa, anualmente desaparecem milhares de espécies vegetais e animais que já não poderemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, perdidas para sempre. Que coisa extrema estamos vivendo, porque nós temos consciência disso, porém não queremos mudar nossa maneira de ser, nossa maneira de produzir, nossa relação com a natureza. Queremos realmente o imediato. Não pensamos nas gerações futuras. É uma sociedade de consumo.
o consumo como fundamento e como o Deus, o ídolo do presente, consumir. E este consumir exatamente vai violentando a nossa querida terra, nossa querida casa comum. Fala da Amazônia, no número 38 da encíclica, ele cita a nossa querida Amazônia, da Amazônia e do Congo, chamando-os de pulmões do mundo, num aceno aos bispos latino-americanos, entre os quais esse discurso é ainda forte. Alerta contra propostas de internacionalização da Amazônia. Diz ele que servem unicamente aos interesses econômicos das multinacionais. Então, é extremamente importante nós não comercializarmos a terra. Ela é para garantir a vida. Quando eu faço da terra uma mercadoria para enriquecer ou para fazer com que se torne um produto de uso de alguns contra aquilo que é de todos. Por isso, a exploração da terra, ela está sempre direcionada a grupos pequenos, porque querem tirar riquezas da terra e a terra não vai aguentar mais. Ela não está aguentando. Sobre a desigualdade planetária, o Papa deleia um elemento importante da ecologia integral, ao dizer que é preciso escutar tanto o grito da terra quanto dos excluídos. Estes não são ouvidos por ficarem frequentemente longe dos centros de poder e das vistas dos profissionais liberais e dos meios de comunicação, um isolamento social favorecido pela fragmentação das cidades e, por vezes, convive com um discurso verde. Usar, muitas vezes, a questão da ecologia, não como ecologia integral, mas ecologia como um discurso, como uma moda. Uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Fundamental ter esta clareza. A falência das cúpulas ambientais causadas, ele mostra a causa, causadas pela submissão da política à tecnologia e às finanças. Então, nós tivemos várias conferências, e nós tivemos agora um último relatório, que é bastante escandaloso, que certamente todos devem ter visto, onde vai mostrando que, nos próximos 10 anos, a subida da temperatura, que vai trazer danos profundos. Então, ele convoca o Papa que as grandes nações comecem a colocar em prática os seus acordos. Porque na relação com o planeta, minha gente, ou a gente ou salvamos todos, ou não salvamos ninguém. Porque a pandemia traz esta clareza. A pandemia, ela é uma resposta da violência contra a natureza. Sem dúvida nenhuma, porque todos nós sabemos, temos clareza, que Deus perdoa sempre, que o homem e a mulher perdoam às vezes, porém a natureza, ela não é que ela se vinga, ela vai exatamente responder, buscando sobreviver diante das situações violentas que fazem contra ela. Então, Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, e a natureza não perdoa nunca. Então, ela vai atrás e ela busca
suas maneiras, suas respostas. E essa resposta pode vir num vírus. E esse vírus que estamos vivendo agora, se nós, né, é um vírus que se tornou universal. Então, veja, o mal feito à natureza, ele se torna para todos. Esse vírus, ele é um vírus universal. Então, é preciso essa tomada de consciência de que nós precisamos tratar a Terra como um ser criado, criado por Deus. Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Ao chegar aqui, na minha diocese, e vendo tanto desmatamento, e vendo tantas queimadas, eu convoquei as autoridades, convoquei algumas instâncias e perguntei o que vamos fazer. Vamos ver o que depende de nós. Aquilo que não depende de nós, nós não temos culpa. Nós temos culpa, sim. Nós temos culpa daquilo que podemos nós realizar e fazer, se não fizermos, somos culpados. Então, criamos o projeto Laudato Si, e convocamos a sociedade, a nossa querida diocese, 19 municípios. Nós botamos a meta de plantar 8 milhões de árvores do Cerrado. Porque como urgência de ver que o Cerrado é um dos biomas que mais tem a maior caixa d'água, a maior caixa d'água do mundo é o bioma do Cerrado. E nós, percebendo e vendo a destruição de tantas espécies, de tanta vida do Cerrado, então, nós, como povo de Deus, como Diocese de Balsas, nós fizemos um projeto com os técnicos, com as universidades, e nós começamos. Cada fazenda, um viveiro. Cada empresa, um viveiro. Cada prefeitura, um viveiro. Cada escola, um viveiro. Cada paróquia, um viveiro. Cada casa, família, um pequeno viveiro. Todos nós temos que olhar Gênesis 1, versículo 6, e Deus criou a relva, criou as árvores, criou os frutos com sementes. Então, a semente, ela tem o direito de ir para o chão. Ela tem o direito de dar vida, de cumprir a sua missão. O Papa fala, o Bispo de Roma, desenvolve uma argumentação teológica profunda com base na interpretação do Gênesis, para sugerir que poluir é pecado. Então, é importante, muito importante, através da encíclica, a gente tomar consciência que tudo aquilo que nós fazemos para destruir a natureza é para destruir o homem e também é para ir contra a vontade de Deus, que é a criação. Então, o Papa diz, coloca que poluir é pecado. Então, pecado concreto. Este é um dos pontos centrais da encíclica, já que a função desse tipo de documento é de jurisprudência, de atualizar a doutrina católica e servir como um manual de conduta para o rebanho e de orientação para os padres, para os cristãos. Ao reinterpretar a determinação bíblica de sujeitar a terra, o Papa retira dos principais argumentos cristãos para a degradação ambiental. Sujeitar a terra não tem a ver com a degradação ambiental. A existência humana se baseia sobre 3 relações fundamentais
intimamente ligadas às relações com Deus, com o próximo e com a terra. Segundo a Bíblia, essas três relações vitais romperam-se não só exteriormente, mas também dentro de nós. Esta ruptura é o pecado. A harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar de Deus, recusando reconhecer-nos como criaturas limitadas. Este facto distorceu também a natureza do mandato de dominar a terra. Gênesis 1, 28 é cuidar, cultivar e guardar. Gênesis 2, 15. Esse dominar é cuidar, é para cuidar. É o homem como senhor, né? Como pensante, como razão, ele pode cuidar da terra. Mas não esquecer o Gênesis 2, 15, cultivar e guardar. Como resultado, a relação originariamente harmoniosa entre o ser humano e a natureza transformou-se num conflito. Não somos Deus. A terra existe antes de nós e foi nos dada. Isto permite responder a uma acusação lançada contra o pensamento judaico-cristão. Foi dito que a narração do Gênesis, que convida a dominar a terra, foi confundida, favoreceu a exploração. É preciso retomar e desenvolver o tema do homem que vê a terra como um ser a ser cuidado e amado. A verdade é, o homem moderno não foi educado para o cuidado da terra. Por isso, é preciso uma conversão, é preciso uma tomada de consciência e é preciso encontrar sistemas políticos, sociais, que possam deixar o planeta se recriar, deixar o planeta, a Terra, se curar. Porque se não fizermos assim, nós vamos todos perecer. Penso que poderíamos seguir, porém, eu acho que o tempo já se faz adiantado e creio que, pelo menos, o cerne da encíclica do nosso querido Papa Francisco traz aquilo que nós temos que assumir e tomar consciência. Nós temos que fazer uma conversão concreta em todos os níveis, fazer uma conversão integral da Terra para que todas as coisas possam, interligadas, voltarem a viver e a realizar a sua missão para a qual foram criadas. Olá? Áudio, Marcel, não se escuta? Sim, Marcelo. Não escutamos, não. Olá? Eu acho que teve algum probleminha com o áudio dele, mas ele vai entrar de novo, Dom Valentim. Mas, no entanto, a gente agradece muito a sua exposição, muito profunda. Escutando o senhor, eu me lembrei de Papa Bento XVI, na encíclica Deus é Amor, quando ele diz que com ágape, o amor se torna cuidado. Esse cuidado tão necessário que o senhor tão bem pontuou. O Marcel deve ter entrado de volta.
Marcel? Marcel não consegue ter áudio? Agora sim. Agora sim. me ouvem? Sim. Ah, então houve algum problema técnico aqui, mas era só mesmo para agradecer, né, Dom Valentim. Perguntar, o senhor quer que coloque aquela canção ou que o senhor tinha Se comentado você, antes? talvez fosse interessante, você tenha ela tocada, cantada? Sim, nós temos aqui um link, né, com ela no YouTube. Então, Eu precisaria seria pedir muito ajuda. bom. Eu vou pedir ajuda para o Timóteo. Timóteo, se nós mandarmos um link para você, você consegue colocar para a gente? Eu vou tentar colocar, mas se der algum problema, É. o Timóteo pode nos ajudar. Ok. Não se escuta? Não se escuta. Não. Eu precisaria de ajuda se o César ou o Marcel, Timóteo. Oi, Timóteo. diga aí. Compartilhando, lembra de ativar a caixinha embaixo de compartilhar o áudio também? Ah, possivelmente não. Deixa eu fazer de novo. Isso, você interrompe o compartilhamento e na hora que ativar, Se você tenha, porque eu não tenho o link, né? se não conseguir a música, Marcelo, você pode colocar aquelas fotos bonitas que você. Se na hora que você compartilha, tem as caixinhas embaixo na esquerda, né? Precisa Todos ativar. aprendendo, né? Que maravilha. É o novo novo, Isso. porque não Fazer podemos um tutorial buscar de um. compartilhamento no Zoom. Tem que ser um novo novo, isso mesmo. Porque o novo normal não podemos voltar, o normal. É Não, novo novo. realmente não. Senão você me manda o link, Marcel, se tiver É. complicado. Eu vou te mandar o link. Posso colocar no chat aqui? Pode, pode. Tá bom, só um minutinho. Pronto, foi. Enquanto isso, vamos interagir um pouco, né, com os nossos mariapolitas que estão se comunicando aí pelo chat, aqui no Zoom e no YouTube. A Janete, de Belo Horizonte, falou que o tema é muito importante. A Maria Aparecida falou também cuidar e não explorar. Mas eu acho que agora a gente pode ouvir a canção e depois a gente lê mais algumas mensagens. Não tô ouvindo som nenhum. Ah, tá chegando.
Os rios e mananciais, o cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais, o cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial, o cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial, tudo está. Saúde, educação, a luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção, o esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Tudo está.
Belíssima canção, né, Dom Valentim? Muito Bem, inspiradora, linda. muitas imagens bonitas do nosso povo, né? E temos, assim, vários comentários de mariapolitas que estão nos acompanhando, tanto aqui, né, pelo Zoom, quanto pelo YouTube. São tantas que não teremos tempo de ler todas, mas vamos ler algumas, né? Temos aqui comentário, já tínhamos lido algumas. A Thelma diz, eis-me aqui. A Carla Augusto diz, tema maravilhoso. Maria Tereza diz, lindo, muito lindo esse documento do Papa. Depois a Maria do Rosário, tudo está interligado. Realmente a gente percebe aí que está tudo interligado, né? E a Maria da Conceição, vou continuar na ecologia integral. A Maria Lacerda, devemos cuidar, cultivar e não explorar a terra. E aí seguem vários comentários. A Josefina Maria de Paiva diz, quando vemos o desmatamento atual no Brasil, sentimos que tudo o que fazemos é uma gota d'água no oceano. A Francisca Francinete, se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem a abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo, então as nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor, ou de um mero explorador dos recursos naturais incapazes de pôr um limite aos seus interesses imediatos. É um trechinho do Papa Francisco, né, que ela reproduz aqui. Vários agradecimentos da Maria da Penha, de Magé, da Neide. A Vera Lúcia diz, Deus ajuda pois suas ovelhas a converter para a valorização do outro e do meio ambiente. E aí mais elogios aqui, agradecimentos da Maria Madalena também. E assim continuamos. Agora vamos ler algumas aqui do Zoom também, né, para o pessoal que está no Zoom. Tem uma pergunta que foi feita, Dom Valentim, que eu estou chegando nela aqui. Não, é da Débora Costa, e depois a Vanessa Fulan também no mesmo tema. Não sei se foi dito algo sobre o veganismo ou vegetarianismo, porque a criação de carne de corte tem impacto grande sobre o consumo de água e propicia o cultivo da monocultura. E a Vanessa também diz que também gostaria de saber um pouco sobre o vegetarianismo social. Não sei se o senhor gostaria de comentar. Então, a encíclica, ela fala exatamente do integral, né? Sem dúvida nenhuma, está dentro dessa temática, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos que os grandes rebanhos das nações, elas interferem no sistema ecológico e na natureza, sem dúvida nenhuma. O Papa fala das grandes questões, não chega a citar nada em relação aos rebanhos, etc. Mas, assim como você faz essa pergunta, amiga, realmente deveria ter um limite nos rebanhos por causa das consequências que tem no sistema e no integral da sociedade, da Terra. Então, quanto a questão não se toca no nosso documento, nada sobre a questão da alimentação, mas se supõe, está claro, quando o Papa chama a uma ecologia integral. Essa palavra foi introduzida pela encíclica, não existia ainda este conceito. Foi introduzido quando ele está falando sobre uma ecologia integral, então, sem dúvida nenhuma, tem que ser revisto todos os sentidos, desde a alimentação, sem dúvida nenhuma, não é?
desde os consumos em todos os níveis, né? E de tudo aquilo que possa, né? Quando a produção de alguma coisa ela for para degradar, né, a natureza, ou degradar a terra, então ela deve ser questionada e deve ser ressignificada e deve ser mudada. Por isso, você pode sentir-se contemplada quando o Papa usa ecologia integral. Então, assume aquilo que a gente chamaria, todos os cenários, todas as áreas da vida humana, na linha positiva. Muito obrigado, Dom Valentim. Tem mais uma pergunta que foi colocada no YouTube, que é da Marisete Pacheco. Ela fala: Dom Valentim, como multiplicar o eixo dorsal da encíclica nas diversas arquidioceses? Há algo nesse sentido? Obrigado pela pergunta, né? Você faz uma pergunta importantíssima, porque nós temos documentos de igreja que seriam faróis, luzes para o mundo em todas as áreas, né? A doutrina social da igreja, ela é de uma grandeza, de uma beleza, né? Porém, como o Papa sinaliza na encíclica, né? Muitas conferências, estudos, etc., ficam só na superficialidade e não realizam aquilo que realmente eles assumiram em documento. Ponto. Então, se também nós, né, eu vejo que cada bispo é responsável na sua diocese, né, e precisa, por exemplo, fazer com que esse documento ele possa chegar de maneira missionária e evangelizadora a todas as pessoas, para tocar o coração. Porque é um convite, na verdade, o documento é um convite claro à conversão. Está mostrando a nível, e não no micro, mas no macro, mostra a nível de mundo, não é? E diz claramente, o Papa diz na encíclica claramente coisas bem claras. É preciso descrescer uma economia para deixar... É lógico, se eu fico com... Se tem 100 pães, eu agarro 98, só sobra 2 para você, não é? Então, é preciso realmente, né, decrescer, porque tem economias que têm um consumo exuberante, um consumo absurdo. E nós já temos no planeta pessoas que têm que viver com 1 litro de água por dia. Já tem países e pessoas. E tem outros que estão gastando água imensa, destruindo tudo. Então, é preciso realmente que cada diocese, cada paróquia, cada cristão, que também, no caso, você pode se aprofundar mais na encíclica, partilhar na sua comunidade, na sua comunidade, se você é de credo católico ou de outra comunidade, você pode fazer chegar até os outros para ajudar cada um a fazer a conversão individual, porém, a conversão também tem que ser planetária, né? Senão ela ficaria desequilibrada. Porém, qualquer coisa que ao plantar uma árvore, eu interfiro em todo o sistema ecológico. Então, cada um de nós precisa realmente fazer que a encíclica possa mover os corações, e eu creio, por exemplo, meus vizinhos aqui, os bispos vizinhos, a Diocese de Palmas me chamou para uma live agora sábado, e tudo isso criando guardiãos da ecologia, que o Papa fala na encíclica, não? Então, é importante a sua pergunta. Precisamos todos fazer que a palavra se torne viva, como a palavra de vida, né?
precisamos viver esse documento intensamente. Obrigado, né, Dom Valentim? Vários outros comentários, aqui vou ler só alguns. Nossas atitudes, a Delfina Vaz, ela diz, nossas atitudes diárias, como gerar menos lixo, optar por menos plásticos, o cuidado com a água, não descartar o óleo, separar o lixo seco do úmido, são pequenas atitudes que fazem a diferença. Né? Tá falando um pouquinho da experiência, imagino também que seja a experiência dela, né? Que está compartilhando conosco. A Maria da Penha novamente comenta, nossa natureza é belíssima, tudo está interligado na nossa casa comum, vamos cuidar, fazer a nossa parte, né? Muitas reações à canção, né? Todos gostaram, foi bom que a gente insistiu um pouco em passar, né? Muitas pessoas gostaram, já pediram o link, já colocamos o link lá no YouTube para as pessoas poderem acessar, e também chamou a atenção da Maria José Arenales, quando o senhor disse, as sementes têm direito à terra. Ela achou fascinante. E eu também, eu vou fazer uma breve comunhão rápida, né, de conversas com o senhor, de ouvir muito o senhor, e também inspirado por um amigo, que é o Brás aqui de Juiz de Fora, venho plantando as sementes das frutas que consumimos aqui em casa, né, mesmo morando num apartamento, né? E assim, quando elas vão crescendo, já levei no seminário do senhor, né, uma vez, também já doei algumas mudas para a Fazenda da Esperança, né, vivendo isso que o senhor disse, né, dar essa oportunidade para que essas sementes germinem, né, porque elas também têm o direito, né, de cair na terra. Isso é muito forte, né, isso que o senhor falou. Muito obrigado. Assim, passamos um pouquinho do horário, né? Mas acho que todos, eu estou vendo aqui, todos continuam conosco também no YouTube aqui. Se mais alguém desejar fazer algum comentário, ou se tiver mais alguma pergunta para Dom Valentim. Se Dom Valentim desejar concluir ou fazer mais algum comentário final, também fique à vontade. E depois passamos a palavra para a Andréia. Então, eu gostaria de tomar da encíclica, né, do Papa. Ele nos diz de uma maneira muito bonita, ele propõe uma nova economia que ponha para trabalhar a criatividade em favor de menos desperdício e menos impacto. Então, ele insiste na expressão descrescimento. Algumas nações, alguns países precisam fazer o passo, porque, da maneira que está, com esse estilo de economia que tem no planeta, não conseguiremos realmente fazer a integridade, tornar que tudo seja realmente integral, porque é preciso tirar o povo, os pobres, da miséria, né? Precisamos dar a eles o direito à vida. Por isso, nós fomos convidados pela encíclica a viver a vocação de guardiões da obra de Deus. Não é algo de opcional, nem é um aspecto secundário da experiência cristã, mas é parte essencial de uma existência virtuosa. O Papa dá esse recado para os cristãos, dá um recado a nós. Se fossem mais cristãos, não precisariam consumir tanto. Menos é mais.
E aí coloca: a sobriedade vivida livre conscientemente é libertadora. Não se trata de menos vida, nem vida de baixa intensidade. É precisamente o contrário. A sobriedade, a comunhão, a partilha, a vivência do amor vai resolver e vai salvar o planeta. Muito obrigado a todos pela oportunidade, muito obrigado por poder compartilhar com vocês, esse tema tão belo da encíclica do Papa Francisco. Muito obrigada, Dom Valentim, de todo o coração, realmente. Eu expresso, creio, o pensamento de todos nós, com essa gratidão imensa por esse momento que vivemos juntos. E nos despedimos aqui, continuando em Mariápolis. Repito o que eu falei há pouco, dessa fala do Senhor, dessa encíclica, me ficou muito forte a questão do cuidado, né? Cuidado que Papa Bento XVI, na encíclica Deus é Amor, disse que ágape, que é o amor cristão por excelência, ágape se torna cuidado do outro. Esse no cuidar do outro está dentro tudo. Então, que a nossa Mariápolis, que é esse laboratório de cuidado do outro, possa se intensificar, enriquecida por esse momento que vivemos com o Senhor, realmente. Muito obrigada, não é? Lembrando que amanhã temos à noite a live da cogovernança, olha que importante o vínculo com o que escutamos hoje, a cogovernança, governar juntos, não é? Essa evocação à sociedade civil como protagonista do próprio presente e do próprio futuro. Não delegar apenas aqueles que estão de verdade, os nossos delegados, que são os políticos em exercício, mas que todos nós possamos, com eles, co-governar. Em setembro vai haver este congresso, Dom Valentim, da co-governança, importantíssimo. E amanhã, na nossa live da noite, na Mariápolis, o tema é este aqui, né? Que possamos todos nós protagonistas desse mundo novo, já no presente, para também garantir o futuro. No micro, porque o macro muitas vezes a gente não pode fazer, mas podemos influenciar, isso sim, influenciar podemos. Se criamos massa crítica, podemos influenciar sim, não é verdade? Então, juntos, cuidando-nos uns dos outros, da nossa casa comum. E até amanhã, se Deus quiser. E muito obrigada mais uma vez, Dom Valentim. Fique com Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado também. E vamos encaminhar todas as mensagens e comentários que foram feitos para Dom Valentim, para ele poder ler, porque a gente não teve tempo de ler todos. Então, boa noite a todos. Obrigado também, Andréia. Boa noite a todos. Obrigada, Marcel. Timóteo, que estava aí dando suporte técnico, muito obrigada. Timóteo. Miriam, estou vendo você aqui, desculpa, é super pessoal, mas um grande abraço pelo dia de hoje, é aniversário da Miriam. Bom te ver. Felicidades, hein? Celebrar a vida, Miriam, né? Isso mesmo. Dom de Deus. Um abraço grande a todos, hein? Tchau, boa noite. Foi ótimo. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada, encantada. Parabéns, Boa noite, obrigada. Muito encantada. Boa noite, gente. Boa noite.